Estamos aqui na aula 4, nós estamos falando sobre santidade pessoal em tempos desafiadores e hoje nós vamos falar sobre ser como Jesus. Nessa aula, nós estamos na verdade dando uma continuidade na reflexão que nós vínhamos fazendo aqui já nas primeiras 3 lições, principalmente falando do segundo estágio da santificação. Lembrando que o primeiro estágio começa com o ato da salvação. Você aceita Cristo Jesus, você se coloca debaixo da salvação que foi alcançada com a morte e ressurreição de Cristo, perdão dos seus pecados. Mas aí você tem que entender que você precisa entrar agora no modo santidade, mas progredindo e crescendo nessa santidade. Então, por isso que é chamado de progressivo, significando que crescemos em nossa separação para o Senhor. Lembra? O para, né? Nós crescemos nessa separação para o Senhor em um nível de santidade cada vez mais elevado. Por que cada vez mais elevado? Eu fico pensando, por exemplo, se você tem aqui um monte de areia, né, e você tem um caminhão basculante pequeno comparado com o monte de areia. Como você vai poder transportar esse monte daqui para lá? Você vai ter que fazer várias viagens, né? Então a santidade, ela não deixa de ser isso, é no dia a dia, na sua vida, vão se passando os anos, então nós vamos crescendo nessa separação para o Senhor. Nós vamos crescendo na diminuição do nível de impureza, significando que eu preciso seguir a Cristo Jesus, sim, sempre, mas eu preciso crescer no meu andar, na minha vida espiritual. Eu preciso ser mais semelhante a Cristo. Eu creio que isso é a frase realmente, não final, mas a frase que precisa realmente levar a nossa vida adiante nessa questão de santidade. Eu preciso ser semelhante a Cristo. Paulo, ele fala isso lá em Filipenses capítulo 3. É interessante no versos de 12 a 14, ele diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aí pula para o verso 16, diz: contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. O que Paulo está dizendo em tudo isso é que realmente a santidade, e eu acho que pode se estabelecer um princípio aqui, a santidade progressiva, ela começa assim no ato da conversão, mas ela só vai terminar esse estágio com a morte física. Então, coloque na sua cabeça que quando você professou Jesus como Salvador da sua vida, seja ontem, seja mês passado, seja ano passado, seja há 45 anos atrás, você vem trabalhando nessa progressão de santidade. E não para nunca. Só vai parar quando ou Jesus voltar, né, aí você já vai ser arrebatado, ou se você passar pela morte física. Então nós precisamos entender que essa santidade, ela precisa de uma decisão muito forte sua, uma decisão muito séria da sua parte. Porque ao se posicionar com Cristo, declarando Ele como Senhor, né, Salvador da sua vida, e na sua posição perante Deus, Deus te declara santo, mas a partir desse momento, nós precisamos, e isso é o que vai depender realmente o nível de santidade, é porque nós precisamos realmente tomar uma atitude
de busca dessa santidade. Então, eu não vou cansar de falar sobre isso. Por quê? Porque, na verdade, o nível de santidade vai depender muito da sua resposta à obra que Deus está fazendo na sua vida. É a lei da semeadura. O que você semeia, né, a sua colheita depende disso. O que você semeou? Se você semear a santidade, você vai colher frutos de santidade. Mas se você semear a impureza, você vai colher frutos de impureza. É simples. A matemática é simples, tá? Não é nenhuma trigonometria, é como 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4 e assim por diante. É simples, né? Na teoria, alguns vão falar, não, na prática também, no sentido de que não é uma coisa assim mirabolante, é uma coisa prática, é uma coisa que requer realmente um posicionamento nosso. Por isso que Levíticos, eu acho interessante a gente trazer esse texto. Lá em Levíticos 11, de 43 a 45, o Senhor traz dentro da lei uma ordem muito interessante. Ele fala assim, não se contaminem com eles, no verso 43. Não se tornem cerimonialmente impuros por causa deles. Deles quem? Está falando de animais ali, animais impuros. Então ele estabeleceu uma lista lá. Qual é o princípio aqui? A grande questão não são os animais em si só, mas sim Deus está estabelecendo um princípio de uma separação de algo para uma separação para algo, né? Então nós voltamos naquilo que a gente já falou anteriormente. No 44 ele diz, pois eu sou o Senhor, seu Deus, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contaminem com nenhuma desses pequenos animais que rastejam pelo chão. Eu sou o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, pois eu sou santo. Aqui no Velho Testamento, o Egito representa o que no Novo Testamento, na salvação, é ser tirado do império das trevas e ser levado para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, ser tirado de uma vida de pecado, onde você passa a ter uma vida dedicada em santidade ao Senhor. Pedro já coloca de outra forma, lá em 1 Pedro 1, 14 a 16, ele diz assim, sejam filhos obedientes, não voltem a seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Verso 15, agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. O meu caráter é algo que precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo, porque ele não é totalmente semelhante a Cristo, simplesmente por eu ter me convertido a Cristo Jesus e aceito o seu perdão, né, pelos meus pecados, e agora eu sou uma nova criatura. O meu caráter vai ser trabalhado porque a minha conduta precisa ser alinhada e transformada. E aliás, se você ainda não assistiu, né, mês passado, o pastor Alex deu as aulas sobre caráter nesse curso nosso de geração de servos. Isso está disponível no canal do YouTube da igreja, né, no canal da igreja no YouTube, né? Então, Deus quer trabalhar a nossa conduta. Ele quer continuar essa progressão em nossa santidade. Então, nós precisamos entender que Deus, ele quer se envolver nisso, usando, através do seu Espírito Santo e da sua palavra, ele quer conviver com a gente, ele quer tratar com a gente. Mas eu preciso trazer aqui que é importante também nós entendermos que Deus está trabalhando em outros irmãos. Por isso que nós precisamos andar junto com pessoas que também estão buscando a santidade. Que elas também estão, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, elas também, por estarem em Cristo, se tornaram, e a versão transformadora diz, se tornaram uma nova criação. Atualizada diz,
nova criatura, né? A velha vida, ela passou, ela acabou. A nova vida teve início. Eu gostei dessa forma, né? A velha vida acabou. Aquela em pecado, sem Jesus. Jesus entrou, então começa uma nova vida. Mas essa nova vida, ela vai ganhar fôlego como? Se nós reconhecermos essa santidade progressiva. Se nós reconhecermos que Deus está querendo trabalhar em nós, trabalhar nas nossas vidas. E nesse processo, então, nós precisamos ir nos purificando, ir abandonando certas coisas. É como Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, ele fala assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito. Olha que interessante. Ela contamina o corpo ou o espírito. Tem muita coisa hoje que está contaminando o espírito. Tem pensamentos que estão sendo propagados, mas elas são veneno para o nosso espírito. E inclusive nos levando mais para longe de Deus do que, com certeza, para perto de Deus. Mas ele termina o verso dizendo assim: tornando-nos cada vez mais santos. Olha só. Mas por quê? Porque tememos a Deus. Eu acho que esse tornar, né, tornar cada vez mais, é só mais uma forma de dizer que é uma progressão. Vamos continuamente nos tornando santos. Olha que interessante. Continuamente nos tornando santos. Mas eu creio que Paulo aqui está revelando que esse tipo de santidade requer que nos purifiquemos. Então, a purificação, ela é absolutamente essencial. Tornar-se no original significa levar a um final, terminar, completar. Por que eu estou trazendo isso, ou introduzindo isso aqui? Porque eu quero que você entenda que só porque você entendeu a teoria aqui, não vai significar que na prática vai virar algo automático. É um processo, porque dependendo de quanto tempo você viveu no pecado, alguns falam, não, você pode ter vivido pouco tempo no pecado em si, mas você nasceu com a natureza que já pende para esse lado. Essa natureza pecaminosa que a salvação veio para mortificar, ela realmente tem essa capacidade, a cruz. Mas eu preciso deixar ela sempre morta, não posso deixar ela reviver, eu não posso deixar ela voltar para mim, né? Eu uso o termo me azucrinar. Eu preciso deixar com que realmente uma direção de Deus, realmente sobre a minha vida, comece a produzir vitórias em áreas da minha vida, que vá moldando o meu caráter, que vá moldando a minha vida, que vá, em consequência, me tornando cada vez mais semelhante a Cristo. Eu gostaria que depois, quando você tiver tempo para ler os evangelhos, note as atitudes, as reações, ações e reações de Cristo. É muito importante, por quê? Porque ele é um modelo perfeito para nós. Agora, grava que é um tornar-se de onde você se entrega, aonde você se dá para isso, aonde você conscientemente reconhece que se você não se esforçar para ser santo, então você não vai se tornar santo. É um ato que você tem que se dedicar a isso. É como exercício físico, é como certas disciplinas que de repente você tem na sua vida. Essas coisas se tornaram disciplinas porque você se dedicou a isso. Elas não se tornaram disciplinas automaticamente, mas você se dedicou, você tomou tempo, você começou a adotar atitudes novas e ações e reações novas para que aquilo se tornasse realidade sobre a sua vida. Com a santidade não é nada diferente. E eu quero encerrar essa aula. O G. Campbell Morgan, ele foi um grande pregador do século passado, e eu gostei de uma frase que ele diz, muito simples. Ele fala que a santidade não é isenção de conflitos, mas a vitória por meio deles. O que ele está querendo dizer?
você pode ser tentado, você pode ser provado, né? Mas você não precisa mais pecar, você não precisa mais reagir errado. Você pode reagir diferente porque você está crescendo, buscando, né? Você está se dedicando a realmente ser separado do pecado e realmente separado para Deus, para ser semelhante a Cristo. Então que Deus nos ajude. Então até a próxima aula. Pai, eu peço que o Senhor realmente fale aos nossos corações profundamente. Eu oro isso em nome de Jesus, para honra e glória tua. Amém. Até a aula 5. Deus te abençoe.